Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar sequência aqui aos nossos estudos sobre termos utilizados na constelação familiar. E eu quero falar para vocês hoje de uma coisa que se chama campo morfogenético, que é algo assim muito importante para o acontecimento da constelação familiar. O campo morfogenético ele foi descoberto por um cientista biólogo que se chama Rupert Sheldrake. Este Rupert Sheldrake, ele é PhD pela Universidade de Cambridge. Me perdoem se meu inglês não for correto, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né, gente? O Rupert descobriu que existe uma coisa que se chama campo morfogenético. Ele denominou isso de campo morfogenético, que eu vou tentar explicar de uma maneira assim metafórica. Imaginem vocês que a gente tem no mundo assim, de uma maneira geral, no nosso planeta, um grande arquivo. Imagine uma biblioteca com várias estantes, com muitos livros, ou uma CPU muito grande, onde ficam arquivadas todas as informações que existem sobre os sistemas do nosso planeta. O que eu chamo de sistema? Todos os sistemas naturais auto-organizados. Por exemplo, as plantas, um grupo de plantas, um grupo de animais, um grupo de seres como nós, seres humanos, um clã, uma família, um sistema como um grupo de uma empresa, um grupo de trabalho, um grupo, por exemplo, de um time, uma equipe. Todo sistema natural auto-organizado, ele possui informações que são acumuladas ao longo do tempo. E essas informações, elas atravessam o tempo. Eu até gravei um vídeo agora recente falando de transgeracionalidade. E justamente o campo morfogenético, ele armazena esta grande biblioteca, esta grande CPU, onde estão armazenadas todas as informações que pertencem a todos os sistemas organizados. Então, da nossa família, por exemplo, eu vou pegar um exemplo pequeno. Estão ali no campo morfogenético guardadas todas as informações. Aquilo que aconteceu com minha mãe, meu pai, meus tios, meus primos, meus irmãos, os meus avós, bisavós, trisavós, toda a minha árvore genealógica que fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, estas informações estão lá arquivadas, guardadas, e é elas que garantem a sequência, que garantem que a gente vá dar continuidade àquilo que é a herança do nosso sistema. Por exemplo, o que ensina a uma ave quando é que ela tem que se deslocar de um hemisfério para o outro, quando ela tem que migrar? O que ensina lá o cachorrinho? Vocês devem ter algum gatinho, cachorrinho em casa, que ele pode comer X planta, que aquilo ali vai aliviar algum sintoma que ele está apresentando. Às vezes ele está passando ali por algum mal-estar no estômago. Você já viu isso? Ele vai lá e come um pedacinho ali de um mato, de um capim. Quem ensinou para ele que este capim, que aquele mato ali, é bom para a saúde dele, vai ajudar ele a curar aquele mal-estar que ele está passando? Isso está tudo arquivado dentro do campo morfogenético. E na constelação familiar, nós acessamos as informações do campo morfogenético, onde nós então vamos entender o que está acontecendo ali naquele sistema que está provocando algum tipo de ruptura, de interrupção, de travamento dentro da vida de um dos membros. São vários fatores que podem provocar isso, eu não vou entrar nessas questões dos fatores, eu vou apenas falar do campo morfogenético e como que a gente pode acessar essas informações neste campo. Então, no momento da constelação, o que acontece é que o constelador que vai conduzir aquela constelação, ele se coloca disponível para acessar essas informações. Se ele está fazendo uma constelação em grupo, todas as pessoas que estão ali, que também se colocam disponíveis a representar aquela história que é trazida pelo cliente, que naquela hora ali traz a sua questão,
Os representantes, então, também se colocam disponíveis para captar, como se fossem antenas, o que o campo morfogenético tem a trazer a respeito daquela questão. Esta captação, do que ela depende? O que faz com que eu seja talvez uma boa antena para captar as informações do campo morfogenético? Simplesmente o fato de eu não usar o meu julgamento, o meu raciocínio. Eu entrar num campo de sentir. Eu entrar numa atitude de contemplação, onde eu não julgo. Então, eu vou dar um exemplo assim muito simples do que pode acontecer dentro de uma constelação familiar. O cliente chega e traz uma questão relacionada a qualquer campo da vida dele. Eu vou citar aqui o campo da prosperidade, porque eu estou falando muito disso esses dias. Então, o cliente chega e traz uma questão: eu não consigo prosperar, eu não consigo me estabelecer num trabalho, eu sempre entro e saio de trabalhos e sempre aquilo não dá certo. Ele traz essa questão e o constelador vai então e monta um cenário do campo morfogenético. A primeira coisa que vai acontecer é que as pessoas que estão ali representando vão sentir questões que elas não estavam até o momento percebendo, porque elas começaram a se colocar à disposição do campo morfogenético. Pode acontecer, por exemplo, uma dormência, uma tensão em alguma parte do corpo. Às vezes a perna da pessoa começa a se sentir assim um pouco travada, algum tipo de emoção, como uma tristeza, uma raiva, uma angústia, um nó na garganta. Isso tudo são fenômenos. Então, também por isso que a constelação familiar ela é tida como uma terapia fenomenológica, porque ela se baseia em fenômenos que nós não controlamos. Porque a partir do momento que o representante tenta controlar, ele está interferindo no campo. E aí passa a não ser autêntico aquilo que o campo está trazendo, mas passa a ser uma percepção própria do representante. Quanto mais neutro ele for, quanto menos ele se colocar num lugar de julgamento, mais o campo vai poder ser captado e mais ele vai poder trazer para a gente a realidade. Isso pode acontecer dentro de um grupo, como eu falei para vocês, quando a constelação é feita em grupo, e também quando o constelador faz a constelação com os bonecos representando. Neste caso, as sensações, os fenômenos vão ser percebidos pelo constelador e pelo cliente que vai estar ali também participando da constelação. E tudo que é sentido, tudo que se é percebido deste campo, que é captado ali pelos representantes ou pelo constelador, tem uma mensagem a trazer, tem uma informação a trazer e será útil na hora de desvelar, de desvendar o que está acontecendo naquele sistema que está provocando alguma espécie de adoecimento, de travamento, de empecilho, de sabotagem com a vida daquela pessoa que trouxe aquela questão para poder ser analisada. Tentei resumir o que é o campo, qual o efeito desse campo e como que ele é captado dentro da constelação familiar. Se vocês tiverem maior curiosidade de saber sobre o campo morfogenético, segundo o cientista que o descobriu e que assim o nomeou, que é o Rupert Sheldrake, vocês procurem no Google para vocês terem uma ideia, então, de como é que ele descobriu isso e as experiências, os experimentos que ele fez em alguns sistemas para ele chegar a essas conclusões, tá certo? Então, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. E se vocês tiverem um pouquinho de dúvida a respeito disso, podem deixar suas perguntas aqui, que eu vou responder com o maior prazer. E desculpa pelos gatinhos hoje que estão meio agitados aqui atrás de mim. Um bom final de noite para vocês. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, curta meu vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no meu canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijão para todos vocês.